A gente tá aqui a câmera. Oi, amiga. Ô, Bru! Como é que você tá, amiga? E tá vendo? Eu tô nesse dilema, minha amiga, desde da primeira com Glaucio. Ai, que alegria te ver, Bruninha. Que alegria, alegria, alegria. Pois é. Só assim, né? Tá sendo maravilhoso fazer essas lives com vocês, porque a gente consegue matar a saudade. E tem uma galera da faculdade adicionando também, e tô amando, amiga. Que ótimo. Gente, deixa eu explicar. Eu Sim, achei Bru, a ideia ótima. Muito não bom. é, menina? Você me convidou, não pensei duas vezes. Não, não posso ir, não. Eu tenho que estar lá. Pois é, gente. Pessoal, vou explicar para vocês rapidinho antes da gente começar. O meu Instagram. Beijo, Vinha, obrigada. Obrigada a todo mundo, minha mãe, os amigos que estão entrando aí. Muito obrigada, viu, gente? Eu estou tendo dificuldades. O meu Instagram está com um problema terrível. E eu não consigo fazer live. Eu convido, os meus convidados é que tem que entrar e me convidar para poder participar da live. Então é por isso que eu não estou conseguindo eu mesma no meu Instagram iniciar a live. Aí os meus convidados é que estão iniciando para poder a gente passar, assim, trocar ideias, né? Que é importante. E hoje, o pessoal de Castro Alves, que está entrando agora, nós vamos iniciar uma live com essa garota linda aí que vocês estão vendo, Bruninha Sena. Vamos falar daquele trabalho em casa. Ela tem muita bagagem maravilhosa para compartilhar conosco. E Bruninha, está nas suas mãos, minha amiga. Obrigada. Eu estou muito feliz, como eu já disse, por estar aqui, né, diante da sua presença, mesmo que distante. Oh, meu Deus, linda, Bruninha. É, né? Vários anos de faculdade, né? Vários anos que a gente estamos formadas. Você foi para o interior, onde você, né, já morava com seus pais. E aí a gente, né, ficou muito distante. Graças a Deus, agora temos a oportunidade de estarmos mais uma vez próximas, mesmo que virtualmente, né? Com certeza, Bru, com certeza. Né? Agradecer a E todos que estão presentes, né, nessa live. a E Pati, nossa colega. Oi, Pati. Beijo, amor. Obrigada, gente. Então, Bruninha, vamos passar essas informações, essa bagagem maravilhosa que você tem sobre o trabalho que está sendo feito pela maioria das pessoas que não estão podendo ir diretamente para o meio social, né? Então, tem que manter uma forma de sobrevivência, né? Tem que ter aquele trabalho para poder manter o nosso andamento e não ficar faltando tanta coisa, porque essa pandemia realmente mexeu com todo mundo, na estrutura física, psicológica, emocional. E muitas pessoas deixaram, infelizmente, ficaram desempregadas. E cria uma dúvida muito grande do que fazer. Como é que eu posso trabalhar de minha casa para poder manter o meu sustento, né? Então, eu gostaria que você compartilhasse conosco a sua experiência e todo mundo que quiser, gente, fiquem à vontade para mandar as perguntas, certo? Interagir, porque aqui é um bate-papo para poder ter essa interação com vocês, tá exatamente. certo? De início, Adja, eu vou me apresentar, né? Falar da minha formação e da minha experiência, né? Para vocês que não me conhecem. Meu nome é Bruna Sena, eu sou fisioterapeuta, né? Professora de ginástica laboral, ergonomia, orientação postural, né? Instrutora de Pilates. Tenho 8 anos de experiência, né? Nessa área de ginástica laboral e ergonomia. Já trabalhei em empresas nacionais e multinacionais. E atualmente eu sou fisioterapeuta do Spa Express Salvador e estou dando aulas online de ergonomia, orientação postural, ginástica laboral e pilates. Certo? Então, quem tiver alguma dúvida, gente, fique à vontade. Quem quiser fazer alguma colocação também, pode ficar à vontade. E também eu queria informar para vocês que quem ficar até o final da live, eu vou passar alguns exercícios, né, para que a gente possa fazer alguns alongamentos para prevenir as lesões, né, que as pessoas podem apresentar se tiverem com riscos, né, ergonômicos, certo?
Então vamos lá. Pois é, diante da situação que nós estamos, né, diante dessa pandemia, muitas empresas tiveram que fazer adaptações. Então, muitas pessoas que antes tinham seu escritório todo organizado pela empresa, agora teve que organizar seus escritórios em casa, né, no domicílio. E como foi uma coisa muito rápida, né, não teve tempo de ter uma preparação, muitas pessoas ainda não conseguiram adequar, né, as normas, né, corretas para que elas fiquem bem posicionadas, né, para evitar os riscos que podem apresentar na saúde, certo? Então, assim, esses riscos são chamados riscos ergonômicos, né? Então, as pessoas que apresentam riscos ergonômicos podem ter dor nas costas, né, na coluna, podem vir a ter alguma lesão, né, as lesões discais, né, as lerdortes, que são lesões por esforço repetitivo, entre outros, certo? E aí a gente pode também observar, Adia, que nesse período todo, né, muitas pessoas relataram sentir dor nas costas, né? Eu fiz até uma pesquisa no Google, e aí eu coloquei até lá no meu Instagram. Não sei se você viu lá nas postagens. Você viu? Acho que não, né? Eu- Lá nas Não, postagens do Instagram. Depois não, dá eu uma... só vi a última. Então tem uma matéria lá no Google dizendo que a expressão dor nas costas bateu recorde de busca. Foi no dia 12/5/2020. Concordo Então, plenamente, Bruninha. pode estar Realmente, relacionado com os ergonômicos, com não é? certeza. E também estima-se que de 30 a 40% das empresas, né, que adotaram esse novo regime de trabalho vão permanecer após a pandemia. Então, é importante que as pessoas se adequem, né? Que as pessoas estejam bem arrumadas, bem organizadas no seu posto de trabalho, mesmo sendo em casa, para evitar as lesões, né? As futuras lesões, dores que podem vir a ocorrer, né? É verdade. Então, Isso é uma observação, Bru. Tem a maioria das pessoas que trabalham muito tempo sentada tende a sobrecarregar a coluna. Isso aí é fato. Agora, tem muita gente também que não faz ideia, o que que você vai apresentar para a gente, que um simples alongamento pode facilitar, né, o andar da carruagem, diminuir a tensão dos músculos e diminuir também essa repetição de trabalho, né, na mesma posição, na mesma velocidade, porque tem muita gente realmente com índice de dores na coluna, confunde com dor renal, pensa que tem problema nos rins e pensa que tem algo mais grave na coluna, e quando vai observar direitinho, é dor muscular, vício de postura, uma má postura. Tá certíssima, Bruninha, realmente. é isso mesmo. E também muitas pessoas, Ádia, não sabem, né, não conhecem, né, não sabem que o fisioterapeuta também atua na parte preventiva, né? As pessoas quando Sim, vê, pensam em fisioterapia, pensam na reabilitação, vem logo, né, liga logo com a reabilitação, não é verdade? E a gente é também atua na parte, verdade. né? Então, assim, de acordo com o artigo 1º da Resolução 259, de 18/12/2003, é atribuído ao fisioterapeuta cuidar da saúde do trabalhador, né? Prevenindo problemas cinésio-patológicos, né? Prescrevendo procedimentos como atividades laborais, identificando riscos, né? Para que vai contribuir com a saúde funcional do trabalhador. Então, a gente não atua só na parte de reabilitação, mas na parte preventiva também, que é muito importante, né? Ainda mais nesse momento que nós estamos. Ninguém quer ir para médico porque está sentindo dor, Ainda- não Exatamente. é? O pessoal briga para não ir para médico. E briga porque está com dor. Então fica um dilema, né? Eu estou vendo aqui que a Estamos, maioria. Sim, Bru. A estamos maioria. aqui. Pois é. A maioria das pessoas que estão aqui comentando estão realmente falando sobre as dores que sentem, né? São dores inconstantes, às vezes irradia para as pernas, para ou perna direita ou esquerda, então às vezes para as duas pernas. Então, pessoal, eu vou anotar todas as perguntas de vocês para no final a gente responder, mas eu estou gostando de ver a interação de vocês aí, passando
o que realmente, como é o dia a dia de vocês de trabalho em casa ou fora de casa. É, Mas eu tô vendo aqui que a maioria está reclamando de dores na coluna. Rodrigo, um beijo, Rô. Vai lá, Bruninha. Continue. é muito comum mesmo. Então, assim, eu vou passar algumas orientações, né? Então, passar algumas medidas ergonômicas que é retirada da NR17, que é a norma regulamentadora, né, vigente aqui no Brasil, do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, certo? E aí eu vou passar algumas orientações para vocês, a forma ideal, né, de encontrar uma cadeira, mesa, a forma como você deve se posicionar, como você deve ficar sentado, a importância das pausas. Então, eu vou falar de cada mobiliário, falar de cadeira, falar de mesa, falar do monitor, falar do mouse, um por um. Vamos lá? Bruninha, jogue duro. Vamos. Então, vamos começar com a cadeira, né? Então, de que forma nós devemos escolher uma cadeira ideal para sentar, né? E realizar os seus trabalhos, suas atividades. Primeiro, a primeira coisa que vocês devem pensar é no assento. Então, é legal encontrar uma cadeira em casa que tenha um assento confortável, certo? E aí, vocês vão também buscar uma cadeira que tenha um recosto. Então, não é recomendado sentar em bancos, né, puffs. Então, a coluna precisa ficar apoiada em alguma região na cadeira, né, no apoio para o dorso na cadeira. Então, é importante que vocês verifiquem uma cadeira dessa forma, tá? Macia, que possa apoiar as costas. Se possível, uma cadeira que acompanhe a curvatura da sua coluna. Também é legal. Agora, tem algumas pessoas em casa que têm as cadeiras de escritório, não é? E aí, Tem. dá para regular melhor. Porque essas cadeiras dá para regular a altura, dá para regular a inclinação do recosto. Porque a inclinação do recosto ela não pode ficar a 90 graus. Porque se você tiver com o recosto a 90 graus, a gravidade vai incidir diretamente nos discos intervertebrais. O pessoal falando, adorando, Bruninha. Tá interagindo essa galera, viu? Continue, gente. Então, Vai, Bruninha. a gravidade vai incidir diretamente nos discos intervertebrais. E aí, com o tempo, a pessoa pode apresentar algum processo de herniação, de hérnia de disco. Então, o ideal é que a cadeira fique um pouco para trás, a angulação de 100 a 110 graus, para desviar a incidência da gravidade. Importante. E Tá vendo também, aí, pessoal? e também, se possível, essa cadeira tem que ter um vão livre entre o assento e o apoio para o dorso, para que o bumbum, né, fique um pouquinho recuado lá para trás. Se for... Exato. Porque tem muita gente, né, Bruninha, que ao invés de sentar nas nádegas, no bumbum, senta no osso do bumbum, no cóccix. E aí, o que que pode acontecer, Bruninha, se a pessoa simplesmente, que a maioria faz isso, não digam que não, porque é verdade, certo, pessoal? Vamos. Senta assim, né, Bruninha? Eu estou em casa, estou live, então eu vou lá e sento toda arriada. E aí, ao invés de manter esse alinhamento que ela está falando, importantíssimo, em vez de sentar no quadril, no bumbum, no músculo do quadril, a gente senta no cóccix. E aí a dor que você pensa que é algo grave, na verdade, é essa maravilha aqui que a maioria faz. Né, Bruninha? Quase deitando na cadeira. É, Quase. pois é. Então, para a gente poder identificar qual o local certo de sentar, vocês podem fazer em casa. Pega a sua mão, coloca lá no bumbum, e aí vocês vão sentir uma proeminência óssea, que são os isquios. E é nessa região que você deve sentar. Como a já falou, nada de ficar se jogando, né? E aí escorregando lá para baixo. O Pois é. certo é colocar as costas, né, bem encostadas no apoio, né, lá atrás, por o dorso, sentando nos isquios, que são esses ossinhos lá embaixo no bumbum, certo? E aí pronto, encontrou a cadeira adequada, sentou, colocando as costas lá para trás. É bom também a gente observar
e relatar a importância dos pés. Então, os pés Isso. devem ficar apoiados, Maravilha, Bruninha. pés apoiados no chão. Se porventura você encontrar uma cadeira, sentar e os pés ficarem pendentes, é legal que coloque um apoio para os pés. E aí, como estamos em casa, né, vamos improvisar. Colocar uma caixa, algo que você possa apoiar os seus pés. E aí também observar que se você colocou a caixa, né, o que for, apoiou os pés, e o joelho passou da angulação de 90 graus, também não é legal. Então, a angulação de proteção do joelho é 90 graus, certo? Exatamente. Isso é importantíssimo, Bruninha. É isso aí. Importantíssimo, tá, gente? Tem gente aqui perguntando, Bruna, se você vai fazer outra live. Só de dicas de postura para intensificar. Para o quê? Não entendi. Tem aqui pessoas perguntando se você vai fazer outra live, dando mais dicas ainda de posturas. Ah, pode ser sim, por que não? Pois é. Tá vendo aí, pessoal? Isauri, um beijo, Zal, viu? Obrigada pela presença. Vai lá, Bru, continue. Parou Então, no apoio dos pés. apoio dos pés. Encontrou uma cadeira com assento confortável, né? Você sentou, apoio para as costas, apoia as costas. Pés apoiados no chão, se não der, coloca um apoio para os pés. Angulação do joelho 90 graus. É isso aí. Cadeira, é isso aí. A não ser, de repente, você tem até uma cadeira em casa do escritório que tem o apoio para o braço. Tem pessoas que têm em casa. Se tiver, pode utilizar, porque o braço também não pode ficar lá solto, né? Ou apoia ele na cadeira, no apoio para o braço na cadeira, ou apoia o braço na mesa. Solto jamais, porque tira toda a proteção do membro superior e depois você vai sentir as dores, né? E futuramente uma lesão mais grave, certo? Pois bem. Essa postura sentada, né? Como eu já falei, dos discos intervertebrais, se a pessoa não tiver cuidado, acaba comprimindo, né? Ficar muito tempo nessa posição, acaba tendo uma compressão nos discos intervertebrais, porque eles são movimento dependentes. Então, se você movimentar um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, né? Um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, é até bom, porque vai ajudar na lubrificação, né? Na nutrição dos discos intervertebrais. Então, é importante variar a postura, mas não ficar muito tempo nessa variação, certo? Variação um pouquinho, até porque ficar na posição estática sentada, né? Um tempão não é confortável, né? Então, de vez em quando, varia, chega um pouco para frente, chega um pouco para trás, mas não ficar muito tempo nessas variações, certo? A maior parte do tempo, ficar bem retinho, que é a postura adequada, né, e recomendada através da NR17. Muito E bem. também a importância de levantar. São muitas dicas, viu? Vou anotando aí. Anotem tudo. Bruninha salva, viu? Salva a live, pessoal. É muito. Depois reassistir novamente. E qualquer dúvida, né, pode colocar lá no nosso Instagram, no Diádia ou no meu, que a gente tira as dúvidas de vocês. Estamos aí para ajudar. Então, o que eu estava falando? Assim, levantar a cada 2 horas. É importante que vocês levantem entre 1h30 a 2 horas para poder mudar a postura, não é? Então, levantando, você ativa outros grupos musculares, né? A contração dos grupos musculares, ativa a circulação sanguínea, aproveita esse momento para fazer um exercício, alongar o pescoço, braço, perna. Aproveita esse momento para beber uma água, dá uma pausa, né? Nas suas atividades de trabalho. Então, você vai voltar bem melhor, mais produtivo. Então, vale a pena aí lembrar de levantar cada 1h30, 2. Se você observar que você está trabalhando demais e passei de 2 horas, é bom até colocar no despertador, no próprio celular, né? E aí você te ajuda a lembrar, a levantar um pouco, movimentar o corpo. Com certeza. Tá vendo aí, pessoal? Bruninha, também está tendo muitas perguntas do tipo: quem trabalha muito com digitação, mesmo em casa, a postura, a altura do computador, do teclado, da mesa, que cadeira utilizar, já que não tem uma cadeira adequada de escritório ergonômica em casa.
E que tipo de exercício pode ser feito para quem trabalha muito tempo digitando ou sentado? Então, a maioria aqui está me mandando perguntas. Trabalho com digitação. E agora estou em casa. Aí já sabe, né? A mesa, a altura da tela, o teclado, a cadeira. Como é que eles podem fazer para poder facilitar o Beleza. trabalho? Vou falar de todos, um de cada vez, para que fique o mais claro possível para vocês compreenderem, certo? A gente acabou de falar da cadeira, vou falar mais uma vez para que a gente possa relembrar, tá? Até quem entrou agora na live possa ouvir de novo. Então, a cadeira, como vocês estão em casa, não tem a cadeira de escritório, então procurem na sua casa uma cadeira com assento confortável, já que você vai ficar longos períodos nessa posição. É ideal que seja um assento macio e confortável. Procure uma cadeira que tenha recosto, que você possa apoiar suas costas, apoiar a coluna, para que ela não fique tendo que contrair a musculatura, né? Ficar muito tempo nessa postura de contração e vai fadigar a sua musculatura. Outra coisa importante é que essa cadeira, quando você sente, os pés fiquem apoiados no chão. Ou, se não der, os pés não ficarem apoiados no chão, coloca um apoio para os pés. Improvisa em casa. Usa a criatividade. E lembrando que a angulação do joelho deve ser 90 graus. Jamais para mais ou para menos. Certo? Resumir bem aí? Uma pergunta aqui. Você tem alguma dica de marca de cadeiras ergonômicas para quem quer comprar? Você tem alguma indicação de alguma marca, de preferência? O que é que você acha? Acredito que vocês devem pensar numa cadeira que possa realizar esses ajustes. Já que vocês vão comprar, né, vão fazer essa aquisição, então pense numa cadeira que vocês possam colocar, ajustar a altura do assento, há uma cadeira que tenha o apoio para o braço, que vocês possam fazer esse ajuste do apoio para o braço, uma cadeira que tenha apoio para o dorso. Então, o que importa não é a marca da cadeira, é que ela tenha todas essas possibilidades de ajuste ergonômico. Certo? Muito bem, menina. Uma outra pergunta. Uma pessoa que acho que é teu amigo, a paciente, eu não sei, deve ser algum parente seu, minha, ou paciente. Ele fala que teve chikungunya Sim, e trabalha com digitação. sim. Aí ele trabalha, digita, mas as sequelas que teve da chikungunya dificultam um pouco, né? O trabalho dele. Ele faz, mas faz sentindo dor. Sim. E se teria algum, na verdade seria uma fisioterapia, né? Para essa questão de sequelas da chikungunya, como a maioria teve sequela e tem até hoje. Se teria algo que ele poderia fazer para facilitar o trabalho, porque ele precisa trabalhar, entendeu? E trabalha digitando. É. E aí ele ficou com sequela nas articulações da mão, eu acredito, e da coluna também. Então ele pergunta aí, você teria algo um pouco a mais para ser utilizado para facilitar, já que teve essa sequela de chikungunya? A chikungunya altera bem a articulação, né? A gente sabe que tem um componente inflamatório. Então, Isso. é importante que você tenha uma avaliação, né, por um profissional, uma indicação para fisioterapia e ver como ele está, né, a depender, fazer uma fisioterapia. Mas, de antemão, a gente pode dizer da importância do movimento nesses casos, não é? Se possível, fazer um alongamento, fazer um movimento com as mãos abrindo e fechando para ativar a lubrificação da articulação, evitar a repetitividade. A gente sabe que o movimento do teclado, né, ainda mais quando estamos trabalhando, é rápido, é acelerado. Então, respeitar as pausas, né, são as orientações que a gente pode dar. E qualquer coisa, fala lá no meu direct, que aí eu converso um pouco mais e tiro mais dúvidas a respeito. Tá bom? Lembro. Inclusive, a nossa colega Patrícia Barbosa, ela postou, falou aqui rapidinho que ela fez um post falando sobre a chikungunya. Então, quem Sim, tiver interesse de saber mais informações da fisioterapia na chikungunya, o Instagram de Patrícia Barbosa, nossa colega fisioterapeuta. isso. Vai lá, Um Bruninho. Pode dar beijo. continuidade. A turma tá gostando, viu? Mandando meio mundo de perguntas, viu, amiga? Fiquem à vontade,
Quem puder responder, aí temos uma hora. Pois é, isso é maravilhoso. Aqui, Qualquer dá, coisa, Bru, pode continuar. vamos lá. Podemos passar então para a mesa. Alguém tem mais Pode dúvidas sobre... ir. Pode, Bru. Pronto. Jogue duro aí. Mesa. Então, de que forma devemos posicionar, né, essa mesa? E de que forma a mesa deve estar? É difícil falar de mesa, até porque estamos em ambiente de casa. Nossa. A cadeira pode ser que tenha uma variedade maior, ou até a possibilidade de aquisição seja melhor. Em relação à mesa, é um pouco mais difícil, mas é bem provável que você consiga adaptar sim a sua mesa de casa para que você possa trabalhar bem com ela, certo? Então, a altura ideal para a mesa. Teve até uma pergunta dessa, não foi, doutora? Isso, teve. Com relação à postura da cadeira, a mesa confortável em casa, com a tela do computador e o teclado. Mesa. Então, Porque a falando da maioria trabalha. mesa, Sim, qual é a Bruno. altura ideal? A altura ideal da mesa é aquela altura em que fique na mesma medida do seu cotovelo, na mesma altura do seu cotovelo. Então, você sentando na sua cadeira, né? Você já buscou aí, já procurou da forma como a gente falou. Sentou, e aí aproximou a cadeira da mesa, seu cotovelo tem que ficar na mesma altura, alinhado com a mesa. Então, caso você observe que a sua cadeira, né, ficou alta, aí seus braços vão ficar pendendo para baixo e pode alterar a circulação sanguínea. E se ficar baixa, se a mesa ficar alta demais, seus braços vão ter que ficar elevados. Imagine aí, contraindo direto a musculatura do membro superior, tensionando a musculatura do pescoço, trapézio, o tempo todo para realizar o... Tem dor para tudo que é canto, né, amiga? Hã? Dor para tudo que é canto. Então, o ideal é que a altura da mesa seja a mesma altura do seu cotovelo, para que fique alinhado, né, com o braço. Muitas pessoas gostam até de apoiar o braço na mesa. É legal, pode apoiar sim. Mas não pode ficar a pontinha, sabe? Só o punho apoiado na mesa. Não é legal. Isso. Pelo menos a metade do braço tem que ficar apoiada na mesa, certo? Beijo, Alane. Beijo. Obrigada, amiga, pela presença. Sim, Bruninha, só um parêntese. Da Larissa Lari, aqui de Castro Alves, está perguntando assim, ó, é válido também para crianças? Super! A mesma informação para adulto, para criança? Sim, para adulto e para criança. Com certeza. Porque o seu corpo tem que ficar bem ajustado, né? Se for criança, ajusta na medida do possível. Porque a criança tem uma estatura mais baixa, e aí pode ser que seja mais difícil nas cadeiras e mesas que a gente utiliza no nosso dia a dia. Mas tentem adaptar dessa forma, que é sim adequada para crianças e adultos. Muito bem. Respondeu, Lari? Bom, Ó, beijo. Vai lá, Bruninha, continue. vamos lá. Ainda falando da mesa, doutora Ádia, a gente tem que Certo, pensar Bruninha. o alcance dos seus braços. Então, tem dois tipos de alcance: o alcance do braço caído e o alcance do braço estendido. Então, o braço caído é quando o seu cotovelo permanece a 90 graus, que é a angulação de proteção do membro superior, e aquela região ali, né, com o cotovelo flexionado, que você pode alcançar os objetos na sua frente. Então, esse raio, ele é de 35 a 45 centímetros. Nessa região, você deve colocar o que você usa com mais frequência, que é o que está mais perto de você. O braço estendido é quando você estende o braço, ó, meu braço estendido. Você estende o braço e consegue alcançar, né, os objetos na sua frente com o braço estendido. Esse raio é de 55 a 65 centímetros e nessa região você deve colocar o que você usa com menos frequência, certo? Bruninha, muita gente mandando os parabéns para você, viu? A turma está gostando muito das suas orientações. Estou Estão vendo. mandando abraços. Elisa Castro, que estou com a gente, quer que você grite o nome dela.
meu amor. Dal aqui, é responsável pelo comércio de Castro Alves. Beijo, Dal. Obrigada pela presença, Thay. Obrigada a todo mundo, gente, viu? Mas sim, Bru, sobre então a mesa, tanto para adulto como para criança, as orientações são as mesmas. Posição do braço, bem apoiado, Isso. para não ultrapassar o limite também, o Isso. apoio dos pés. Interessantíssimo. Outra A coisa que a cadeira, gente sim, deve Bru. na mesa. Se puder, né? Uma mesa em que deixe um espaço livre de mais ou menos 20 centímetros entre o tampo da mesa e o assento da cadeira. Para que suas pernas não fiquem ali, né? Apertadas, muito próximas à mesa. É necessário um pouco de movimento no momento que você está fazendo sua atividade de trabalho, né? Porque ficar o tempo todo parado não é legal. O corpo não foi feito para ficar parado por muito tempo. Então, é importante que tenha esses espaços livres para possíveis movimentações. Tanto espaço livre nas laterais do membro superior, quanto do quadril, e lá embaixo na mesa também, para que você possa, de vez em quando, esticar a sua perna, fazer movimentos, girando o pé para um lado, girando o pé para o outro, ativando a circulação sanguínea, né? Favorecendo o retorno Muito venoso. bem. Então, é importante. Certinho? Certinho, Bru. Deixa eu ver mais aqui. Tem um Franklin, tá pedindo para você mandar um abraço. Não, tá mandando um abraço para você e para toda a sua família, Bruninha. Obrigada. Para você também. Genival, obrigada, Gene. Um beijo. Tem Shelly's Stories, acho que é isso o nome dela, não sei. Fabiana, seja bem-vinda. Catinha também, seja bem-vinda. Vamos lá, Bru. Então, sobre a mesa, basicamente, essas informações. Basicamente Da... tudo isso. Maravilhoso. A questão é a gente entrar nessa adaptação. Está sendo maravilhoso. É, Com relação, Bruna, que estão perguntando aqui sobre. Deixa eu ver aqui. Com relação, boa pergunta. Uma coisa é o computador, outra coisa é o notebook. Porque o computador tem aquela coisa, né? Ali naquela mesa, ele não sai dali, a não ser que toda a bagagem, né? Mude e tal. Mas quem trabalha com notebook, que costuma acessar tudo deitado na cama e o note na barriga. Aquela posição, né? Deitado na cama, travesseiro, a preguiça, estou em casa, não vou levantar, né? Então eu deito lá e boto o notebook quase aqui na caixa dos peitos, como a maioria fala. Aí estou perguntando se ficar deitado, já que o note tem essa facilidade, se ficar deitado com o note aqui, ó, bem próximo das mamas, trabalhando, ou então afastar um pouquinho, traz alguma complicação para o corpo, já que está deitado e não sentado. Responde aí, minha amiga. Doutora. Gente, não é pelo fato que vocês estão trabalhando em casa que vocês têm que ficar de qualquer jeito. Vocês podem ficar de qualquer jeito, não é? É lógico, é sabido que as articulações precisam estar preservadas, os músculos também. Se você ficar nessa posição, deitado, como a doutora Adia explicou aí muito bem, demonstrou aí muito bem. Eu já imaginei o sofá, a cama, e você aí deitado. Exatamente. Não vai dar certo. Você pode pensar que é uma posição confortável. Você está na cama, né? Confortável, minha cama é macia. Eu estou no sofá é confortável, ele é macio, mas a postura não está adequada. Com o tempo você vai sentir dor, né? E se ficar por um tempo prolongado, repetindo vários dias nessas posições, você pode apresentar alguma lesão. Isso não vai ser bom para você. Então, mesmo com o notebook, deve se adequar às normas da NR17. Coloca lá o monitor, o notebook na mesa e trabalha da mesa, gente, por favor. Não vai para a cama, não. Nem que só A posição é a mesma, né, Bruninha? Notebook ou não, a postura é a mesma, pessoas.
Não tem interferência, hein? A partir de hoje, todo mundo vai fazer certinho. Sem queixas, né, Bruninha? Senão as doutoras vão puxar a orelha de vocês. Pois bem. Beijos para tia Lita, lá de Caldeirão Grande, Bruninha. Tia Lita e Jaque, beijos. Lu, obrigada por ter vindo, Lu. Bem, então já viram que o notebook é a mesma história, certo? Não muda. Agora, Bruninha, tem a questão também do celular. Que o celular Hum, acabou, está se tornando uma arma muito boa de trabalho, né? sim. E se com o notebook a galera já faz isso, com o celular, como é que vai ser? Pois Com o é. celular você imagina, né? A situação, porque eu já peguei pacientes, gente, que chegaram lá na clínica com dor no pescoço, pensava que tinha tudo no pescoço. Mas a dor do pescoço era a postura como ele ficava na cama, ou na cadeira, ou no sofá, enfim, manuseando o celular. Então, Bruninha, como é que funciona aí essa história de se com notebook a galera já faz isso com o celular? Como é que seria, Bruninha? Bom, o uso é frequente, né? As pessoas estão quase o tempo inteiro do seu dia no celular. É isso, é fato. A gente vê por todo lugar que a gente andar. A gente sabe que o celular faz parte da vida, né, das pessoas. Isso aí não tem para onde correr. Então, a gente tem que ter uma postura adequada para usar o celular também, para isso não te prejudicar futuramente. Como você falou, as dores podem surgir, né? E as pessoas podem achar que não está relacionado ao uso do celular. E muitas vezes está. Algo que a gente pode prevenir, né? Não vamos deixar que piore, né? Vamos tentar prevenir imediatamente. Então, como a gente deve usar o celular? É importante a gente perceber e saber que a cabeça tem um peso, né? Então, o peso da cabeça é em torno de 5 quilos. E aí, à medida que você está usando o celular e está com a cervical, né, flexionada, a cabeça pendendo para frente, com a ação da gravidade, vai aumentando gradualmente esse peso. Então, não é mais 5 quilos, então vai aumentando com a graduação, com o nível de inclinação. Então, tudo isso vai prejudicar a sua coluna cervical, vai te trazer dores e, com o tempo, você vai apresentar alguma lesão. Então, o ideal é que você tente manter o mais neutro possível, né? O seu olhar. Bru, travou. Oi? Travou? Viu? Não, já voltou. Então, pronto. O ideal é que você Ah, tente. Bruninha, ela vai voltar, viu, gente? É porque você sabe que é assim mesmo. Tecnologia. Já Vai, voltei? Bru. Voltei? Voltou, continua, voltou. Continua. Então, a gente tem que utilizar o celular, né? Tentando manter a cabeça retinha, sem ficar pendendo ela lá para frente. Então, tentar levar o celular mais próximo do seu rosto, né? Na frente do seu rosto, para que você possa utilizar ele sem fazer flexão de cervical. Então, isso é o mais recomendado. Aproxima os braços, colocou lá na frente, recostou e usou. É a melhor forma, é difícil, estamos acostumados a colocar a cabeça sempre lá embaixo. Mas lembre-se que isso vai trazer um prejuízo para você naquele momento, talvez não, nem tanto, mas no futuro sim, porque acaba alterando até a estrutura das suas vértebras, né? Você vai ficar condicionado, né? Fazer a flexão, vai trazer tensão para a região do pescoço. Pode até, doutora Ádia, trazer comprometimento na articulação temporomandibular, Com enxaqueca, certeza. Pois as é. Beijo seu. Obrigada. Sim, Bru. alterações vão além do que as pessoas imaginam, ser só no pescoço. Mas não, até enxaqueca, dor facial, a pessoa pode apresentar por uma postura inadequada decorrente da tensão daquela musculatura. Pois é. E tem alguém aqui falando assim, ó. Boa noite, Xan. Beijo. Já estou todo errado aqui na cama. Mas não é só você não, viu, Franklin? Tem muita gente, a maioria, 90% da população, fica. Oi, Wesley, beijo, obrigada. Fica na postura inadequada. E isso que Bruninha falou sobre o celular, porque o celular hoje não sai da mão de ninguém. É o tempo todo, se deixar é 24 horas,
mexendo no celular. O que acontece é que, além de trazer essa inflamação para a região cervical, você também pode desenvolver inflamação, ó, na Uhum. região do polegar, porque o polegar é o que mais trabalha, né? Manuseando ele. Então, pode apresentar tenossinovite, Só. a síndrome de Kevin, né, Bruninha? As Repetitividade. leis da vida. O movimento repetitivo, o tempo todo, né? Mexendo o dedo. Começa com uma simples cãibra, aí, é normal a cãibra. Eu vou continuar. Aí da cãibra, os músculos vão ficando mais fadigados. É normal, eu preciso estar no WhatsApp, preciso olhar o Instagram, eu preciso olhar tudo, Doutora. menos o corpo reclamando da postura. E aí chega todo mundo na clínica, e agora, doutora, o que é que eu faço? Estou com minha mão formigando, que não para de formigar, e quer que a gente resolva em quantos dias, Bruninha? Em menos de 24 horas. Essa Resolve isso aqui em menos de 24 horas, né? E uma coisa que a Bruna falou que eu achei interessante, gente, é as lesões por esforço repetitivo, você não desenvolve logo de cara, não, viu? Você vai, é aquela repetição o tempo todo. Quando a coisa trava, quando eu digo travar, é cãibra, dor insuportável, começa a ter edema, não consegue ter firmeza, estou falando das mãos, certo? Não consegue ter firmeza para pegar, já está uma coisa mais avançada e pode levar também à inflamação dos nervos. E um nervo inflamado é complicado, viu? O tratamento é muito complicado. Então, assim, sentiu que está assim, tendo cãibra, cansaço, respeitem o limite do corpo de vocês. o corpo Se dá, passar, sim, Bru, o corpo vai dando sinais. isso. Tá atento Porque, a isso. Não pode ignorar. exato. Se com a mão, às vezes, a gente ignora, né? Porque o ideal é olhar o WhatsApp. Tem que ver as mensagens, as benditas mensagens dos grupos e lá vai. Imagine vocês na posição deitada, como eu falei, com o notebook na caixa dos peitos lá, digitando, olhando tudo. Então, se as mãos têm essa reação, imagine a coluna. Pois é, gente, a acupuntura das mãos, né? Imagine a coluna, né, Bruninha? Como ela falou aí, da tensão da região cervical. Né, Bru? Pode dar continuidade, viu, Bru? Sim, sim. Então, assim, vamos falar agora. Quem tem dúvida sobre o que a gente falou, cadeira, mesa, podemos participar Sobre do isso, gente. Isso. Tem alguma monitor. pergunta para fazer? Deixa eu ver aqui, Bruninha. Vou para o monitor. Vai lá, Bruninha. Pronto, vamos lá. Qual é a altura ideal para o monitor? Aí vale também para quem tem o notebook, viu, gente? Lembrando, principalmente para quem está usando o notebook, que ele é baixo. Você colocou na mesa, ele fica baixo. Então, a altura adequada do monitor, para que vocês possam medir, vocês devem colocar, ó, fazer uma linha imaginária dos seus olhos até o topo da tela. Ó, chegou lá horizontalmente, parou no topo da tela. Essa é a altura adequada. Se ele ficar baixo, você tende a fazer a flexão, né? Fica o tempo todo com a cabeça flexionada. E isso também vai te trazer dor, desconforto, futuramente lesão. Então, ajustem ele, levantem, deixando na altura dos seus olhos, certo? Caso você não tenha, porque existem os suportes para notebook, que aí vocês podem colocar e levanta ele. Mas, né, a gente está em casa, pode ser que você tenha dificuldade de adquirir esse acessório. Então, você pode colocar o notebook embaixo de livros, faz uma pilha de livros e coloca ele lá, uma caixa de papelão. Faz as adaptações para que você possa conseguir levantar esse notebook e que fique na altura adequada. Levantando o notebook, aí você não vai poder mais utilizar aquele teclado, né, do notebook. Não vai dar, porque se você for usar, vai ter que levantar os braços para digitar. E aí, ó, a tensão vindo de novo, né? Ó, prejudicando o membro superior, coluna. Então, você tem que utilizar outro teclado. Então, esse teclado vai ficar apoiado na mesa, e aí sim você vai poder utilizá-lo, certo? Outra coisa, doutora, é importante
é que as pessoas, eu já observei muito, né, nesses anos todos trabalhando em empresa, as pessoas têm costume de não colocar, é algo importante e que as pessoas muitas vezes não se atentam, colocar o monitor na sua frente. É simples, é lógico, né? O ideal é que fique na sua frente, mas eu já vi muito que as pessoas acabam inclinando um pouco, às vezes nem percebe que ele está inclinado. E aí, o que é que vai acontecer? Você vai ficar virando a cabeça o tempo todo e usando ele com a cabeça virada. Você vai levantar e sua posição vai continuar igual. Porque os músculos vão continuar Hum, aí, né? Viciados nessa postura. Com Então, certeza, Bruninha. colocar ele na sua frente é algo simples, mas é importante, Com certo? certeza. E a distância, né? Qual é a distância ideal? A distância, de acordo com a NR17, é de 45 a 50 centímetros até 70. Do seu olho até a tela. Claro que pode ter algumas variações, né? Pessoas que têm alguma alteração na visão, precisa colocar ele muito próximo, um pouco mais afastado. Mas o ideal é entre 45, 50 até 70 centímetros. Muito bem, Bruninha. Se porventura o local do seu, que você escolheu para o seu posto de trabalho tiver uma janela, outra coisa importante é que o monitor fique do lado da janela. Se não der e tiver que ficar na frente ou atrás da janela, é interessante que você coloque uma cortina, porque os raios solares vão incidir na tela, isso vai prejudicar a sua visão. Então, o ideal é que fique de lado, ou se tiver que ficar na frente ou atrás, né, a janela na frente ou atrás, bota uma cortina para bloquear os raios solares. Muito bem, Bruninha. Tia Dico tá mandando, dizendo que tá ótima. Marina também, tá gostando das instruções. Se tiver perguntas, gente, podem mandar, viu? Sobre as ergonomias aí que a Bruninha tá ensinando para vocês. Vai lá, Bru. Pode dar Pronto. continuidade. Alguém tem alguma dúvida? Monitor. Monitor. E aí, pessoal, tem alguma dúvida sobre a posição do monitor? Ela falou direitinho. Bruninha é maravilhosa, né? Eu já imaginava isso dela. Ela realmente é maravilhosa demais. Meu amor. Então, vamos passar então para teclado e mouse. Pronto. O ideal é que o teclado e o mouse fiquem próximos de você, para que a gente possa proteger a angulação, né, do membro superior, que tem que ficar 90 graus de cotovelo. Se o teclado fica lá na frente, o mouse fica lá na frente, você vai ter que esticar o braço para alcançar esses acessórios. E aí vai perder toda a proteção do membro superior. Então, traz ele para perto de você, respeita a angulação de proteção de 90 graus, né, do cotovelo. O mouse também, traz ele lá para frente e aí, ó, utiliza. Evite também os desvios laterais, ó, os desvios laterais do punho. Então, o ideal é que você movimente o mouse, deslizando ele e não deslizando o punho o tempo todo para um lado e para o outro, certo? Bruninha, o nome dela tá assim, é Célia História. Ela pergunta assim, Bruna, sinto muito formigamento nas pernas. Você tem dicas? Deu parabéns, está adorando as dicas e já está seguindo algumas. Sim. Então, não sei se o nome dela é Sheila, mas tá Célia História. Ela pergunta, ela diz isso, que ela sente muito formigamento nas pernas. Você teria alguma dica para ela com relação a isso? É bom investigar, né, doutora? A gente tem que primeiro fazer uma avaliação, ver com o médico qual é a origem desses formigamentos. Se estiver relacionado à postura, se ela acha que estou muito tempo sentada e aí surge o formigamento. Então, pode ser pelo fato da circulação sanguínea que fica prejudicada nessa posição. Né? Os membros inferiores ficam lá paradinhos o tempo todo enquanto a gente está trabalhando. Então, se o caso for esse, é legal que ela sempre movimente as pernas, estica. Por isso que é bom ter o espaço que eu falei lá na mesa,
né, o espaço lá embaixo, para que você possa esticar as pernas de vez em quando, fazer o movimento com o pé para baixo e para cima, que vai contrair a musculatura da panturrilha, ajudando, né, esse retorno venoso. Esse movimento é importante. E lembrar também de levantar a cada 2 horas. Então, é importante fazer os exercícios, né, exercícios laborais, fazer o Pilates, né, doutora? Estamos aqui, os alongamentos, Com certeza. vai ajudar bastante. Mas é bom ela investigar, né? Se ela acredita que pode ter outra causa, né? É bom Isso. O formigamento normalmente pode estar comprimindo o nervo, né, Bruninha? Pode investigar. ser alguma degeneração na coluna, alguma discopatia. Aí é interessante você fazer primeiro uma consulta, né, com uma consulta médica, porque para o médico pedir uma ressonância da coluna, para observar se o formigamento é decorrente de uma má postura, músculos fracos, enfim, ou se é decorrente de compressão nervosa. Normalmente, formigamento é ligado aos nervos, alguma compressão, ele está sendo pressionado. Então, se já tiver alguma alteração na coluna, todo esse processo de informação que Bruninha já passou tem que ser intensificado para não prejudicar mais ainda a coluna. Com certeza, não podemos negligenciar, não é? Cuidar direitinho desses cuidados. Então, doutora, quais são as desvantagens, né, do trabalho sentado? Então, são muitas, até porque a pessoa fica parada lá sentada por um longo período, né, fazendo sua atividade, trabalho, e aí tende, né, a ser sedentária. Então, o sedentarismo é muito comum nas pessoas que trabalham nessa posição por passar muito tempo, né, sentado, realizando sua atividade laboral. Outra desvantagem é a adoção de posturas inadequadas. É muito comum as pessoas que não sentam, como a senhora até falou, né, doutora, sobre isso, explanou Com muito certeza, bem. com certeza. Posturas desfavoráveis são muito comuns, né? E pelo fato de você estar em casa, trabalhando de casa, não tem outra pessoa te olhando, o seu chefe não está lá por perto, seu colega de trabalho não está por perto, então eu posso ficar de qualquer jeito, mas não é bem assim, tá? O seu corpo precisa, né, estar bem posicionado para evitar lesões. Certo, Bruninha, tu olha aí o horário para ele não. Quando ele completar 1 hora, ele desliga, viu? E Aí agora, você faz essa live e aí volta de novo, certo? como é? Eu volto de novo. Eu estava aqui pensando, vou correndo, vou falar tudo que eu preciso. Pois é. Deixa aí direitinho. Olha, Quando aí encerrar, na tela vai começar a aparecer o tempo, né? Vai dizer quantos minutos faltam para encerrar. Aí se encerrar, aí você salva ele e depois retorna novamente. se Se não ficar, se né? ficar faltando alguma informação, a gente retorna. Tá Tem a certo? opção de salvar fácil, para eu não ficar me batendo? Acho que tem, né, doutora? Não, quando ele encerrar aqui, ele vai te pedir para salvar. Aí você salva e aí fica na sua página salvo, Salvo certo? e abro de novo, te chamo novamente para a gente continuar. Isso, beleza? É, Larissa tá aqui falando pra gente, ó. Lara é daqui de Castro Alves. Sinto formigamento em algumas partes do corpo e cãibra nos pés. Segundo o reumatologista, é decorrente da fibromialgia. Então, fibromialgia já é aquela história, né, Bruninha? Outra condição. Uma patologia, uma patologia que acomete as articulações, então já tem as articulações bem frágeis para repetição de movimento, não é, Bru? Isso, é. Aí são outras atenções, né? Outros cuidados, outras orientações específicas. Fala com ela para falar com a gente lá no direct, para a gente conversar e passar algumas orientações, tá bom? Para a gente Isso não fugir. aí. Beleza? Apareceu aí o tempo no seu Instagram, Bruninha? Ainda não. Tem aqui só Pronto. escrito lá.
Mas eu acho que isso está desde o início, não sei, não lembro. Viu? Tempo Ah, não. vamos lá, essa live tem que ir até de madrugada. Oxente, menina! Mas, Tá vendo, Bruna? Tem que ir até de madrugada. Rita, Vai lá, Bru. Pode continuar. Elisângela, colega da gente, que estudou com a gente. Eli Brito. Beijo, Eli. estou muito feliz com as pessoas que estão presentes, não é, nessa live. Muito legal. Bastante colega de faculdade, né, Bruninha? É, Mas essa questão ergonômica, gente, muita gente se passa, viu? E aí, com isso, prejudica. Quando chega na fisioterapia, já chega num estado bastante crítico, porque demora de procurar atendimento. E às vezes não procura atendimento, porque acha que vai passar. Então, não caiam nessa não, viu? Movimentos repetitivos lesiona não só os músculos, mas pode acometer raízes nervosas. E se acometer raiz nervosa, a reabilitação é mais delicada e mais demorada. E aí tem que passar por o exame que todo mundo adora. Eu nunca fiz. Mas eu já vi os comentários dos pacientes. Eletroneuro. É um exame maravilhoso, a eletroneuro, né? Então, ou toma cuidado, ou vai passar pela eletroneuro, que é horrível. Todo mundo fala que é terrível fazer esse exame, porque tem que tocar no nervo. E tocando no nervo, o nervo é sensível, ele não aceita nada que não vinha do próprio sistema nervoso. Então, é um tratamento, na verdade, é um exame bastante doloroso. Então, para impedir que você chegue nesse extremo, tem que observar aí as informações que Bruninha passou. e a Não é, doutora Bru? passando aí, super informações, super. Então, Pois é. mais desvantagens, doutora, do trabalho sentado. É o comprometimento da circulação sanguínea, né? Então, o fato de estarmos numa posição só faz com que os músculos, né, não trabalhem de forma gradual. Então, tem que levantar, movimentar, contrair a musculatura, né, para que esse retorno venoso seja favorecido, a circulação não seja prejudicada. E também predisposição à fraqueza muscular. Então, músculos fracos, né, podem ocorrer por você ficar longos períodos trabalhando sentado. A região Pois é. abdominal também, né, a flacidez abdominal é muito comum em pessoas que trabalham muito na posição sentada. E o músculo abdominal fraco, a gente sabe que acaba comprometendo também a coluna. Então, muitas pessoas têm lombalgia, né, e associada à lombalgia tem o músculo, os abdominais, a região abdominal, também enfraquecidos. Né? Eu sei que a senhora que trabalha com Pilates também, né, doutora? Sabe Com muito bem certeza. esse tipo de Bru, movimento. salve aí esse e retorna novamente para ele não desligar, É, certo? eu tenho que É, encerrar. você encerra, você salva Eu e aí salvo você retorna, certo? Só um minuto, gente, a gente já volta, só um minuto. Vai lá, uma Bru. vez, se eu acertar. Tá certo? Eu não sei se eu vou encerrar seu vídeo ao vivo.